E uma informação urgente: o que é esse Nipah? Quais são as chances de esse vírus mortal chegar ao Brasil ou causar uma nova pandemia? Qual que é este vírus que está aterrorizando o Nipah, que tem alta taxa de mortalidade e surtos registrados lá no sudoeste asiático? O André Biernaf, que é o jornalista que fez no dia 15 de setembro essa reportagem, e é a mais lida da BBC News Brasil. Por isso eu trouxe importante reportagem aqui para nós lermos e entendermos um pouco o que está acontecendo lá na Índia. Um grande surto dessa nova epidemia. A outra nós não achávamos que chegaria ao Brasil, chegaria longe. Entretanto, infelizmente, a Covid-19 chegou. Então, toda notícia agora de epidemia, nós temos que ficar de olho e entendermos para tentarmos, talvez, nos prevenir sobre o que pode ser ou não chegue. A Índia registrou mais um surto de vírus Nipah. Segundo as últimas informações divulgadas, os 5 casos e as 2 mortes aconteceram no estado de Kerala, no sul do país. Esse é o 4º episódio de infecção relacionados a esse patógeno nesta região indiana desde 2018. Mas será que existe o risco de se espalhar para lugares e eventualmente chegar ao Brasil? Segundo especialistas ouvidos pela BBC News do Brasil, a probabilidade de uma disseminação rápida do Nipah é pequena, ao menos por enquanto. Mesmo assim, é importante que as autoridades nacionais e internacionais fiquem em alerta e se defendem eles. É importante ficar em alerta. Todo cuidado é pouco. Atualmente, todos os casos relatados estão relacionados às regiões geográficas onde são encontrados morcegos que carregam o vírus. Por isso, o Brasil não tem esse risco atual para a introdução do Nipah, diz a médica veterinária Helena Lage Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. O virologista Fernando Splick, da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, pondera que os grandes trânsitos de pessoas e a globalização aumentam a probabilidade do vírus e outros patogênios viajarem de um canto do mundo ao outro, mas existem formas efetivas de lidar com o surto quando ele afeta uma região específica. Abre aspas. O mais importante está justamente em rastrear os pacientes e os contatos próximos deles para evitar que uma pessoa com vírus se desloque para outros locais e crie novas cadeias de transmissão, aponta ele. Conheça a seguir os detalhes sobre o Nipah e o que precisa ser feito para que ele não vire um problema de saúde pública ainda mais grave daqui em diante. A situação de momento na Índia. É o tópico. Nos últimos dias, escolas e escritórios foram fechados em algumas regiões do estado de Kerala depois que 5 indivíduos testaram positivo para o vírus Nipah. As autoridades locais disseram na quarta-feira, 13/9, que 706 pessoas foram avaliadas, incluindo 153 trabalhadores da área de saúde. Até o momento, foram confirmados 5 casos da infecção. Destes, 2 indivíduos morreram e 3 outros, incluindo uma criança, estão hospitalizados. Os pacientes foram identificados no distrito de Kozhikode, ao norte do estado. As 2 mortes ocorreram entre o final de agosto e o início de setembro. Pinarayi Vijayan, ministro-chefe de Kerala, pediu que as pessoas evitem aglomerações em Kozhikode pelos próximos dias. Ele ainda orientou que os moradores usem máscaras e só visitem hospitais em situação de emergência. Segundo Vijayan, não há o motivo para pânico e todos os indivíduos que estiverem em contato com as vítimas estão sendo observados. Nipah. Que vírus é esse? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que o vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto que aconteceu em uma fazenda de suínos na Malásia. Desde então, este país não teve mais nenhum episódio da doença. O nome Nipah, aliás, vem da vila malaia onde o vírus foi isolado há 24 anos. O patógeno pertence à família dos paramyxovírus, a mesma da qual fazem parte os causadores da cachumba e do sarampo. Outro integrante do grupo é o Endra, agente infeccioso emergente que também preocupa os cientistas. Abre aspas. Na natureza, o Nipah circula em morcegos frugívoros, que vivem principalmente na Ásia, mas também são encontrados na Indonésia e na Austrália, explica Spilk.
Os principais reservatórios do vírus são os morcegos do gênero Pteropus, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos. Eles têm grande porte e são conhecidos popularmente como raposas voadoras. A transmissão do Nipah para seres humanos acontece por meio do contato direto com os morcegos, bem como com fluidos corporais deles, saliva, urina, ou por contato com as fezes. Outra forma de transmissão se dá pelo consumo de alimentos contaminados pelo animal. Há casos registrados da doença em que ocorreram depois de pacientes comerem frutos crus ou tomarem a seiva de palma que apresenta material orgânico advindo dos morcegos. Outras vítimas frequentes do Nipah são os suínos, e o vírus pode ser passado de porcos infectado para seres humanos. Olha só. Há casos registrados de infecção por este patógeno em outros animais domésticos, como cães, gatos, cabras, cavalos e ovelhas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, a WHO, na sigla em inglês, a transmissão de pessoa para pessoa também é possível. Os indivíduos que têm contato com esse vírus podem apresentar sintomas graves, como problemas respiratórios e encefalite, e inflamação do cérebro. A Shizumi Ferreira, que também é professora da Universidade de São Paulo, USP. A letalidade chega a 70% entre os infectados. 70% dos infectados. Olha o tamanho desse problema. Para ter ideia, a Covid-19 antes da disponibilidade das vacinas tinha uma letalidade que beirava 3%. Já na gripe causada pelo vírus influenza, essa taxa ficou 0,2, 0,5. Ou seja, olha o tamanho do problema que pode estar vindo. O Nipah tem uma letalidade de 70%. A Covid, que foi arrasadora, tinha 3%. Por hora, não existe imunizante ou remédio capaz de prevenir ou tratar a infecção do Nipah. Vou continuar lendo, mas é preocupante. As vítimas recebem um tratamento de suporte que tenta mitigar os sintomas conforme eles aparecem, acrescenta Spilk. Segundo a OMS, o tempo de intubação, o período entre invasão viral e o início dos sintomas varia de 4 a 14 dias, mas os casos registrados em que o aparecimento pode ser em 45 dias. O vírus pode ficar entubado na pessoa por 45 dias até se manifestar. Olha o tamanho do problema. Entre os sintomas Fiz até continuar lendo, parece que estou lendo Apocalipse. Entre os sintomas, a organização destaca que pacientes costumam apresentar inicialmente febre, dor de cabeça, dor muscular, vômitos e dor de garganta. Ou seja, pode ser muito bem confundido com alguma coisa simples e aí as pessoas deixam passar. Nossa, abre aspas. Isso pode ser seguido por tontura, sonolência, alteração de consciência e outros sinais neurológicos e uma encefalite. Alguns indivíduos ainda sofrem quadros de pneumonia e outros problemas respiratórios severos. Nos casos mais graves, a progressão para o coma leva de 24 a 48 horas. Ou seja, o vírus pode ter 45 dias de intubação, ficar ali, e quando ele chega em 24 horas, ele pode levar à morte. Histórico recente. Como mencionado anteriormente, o primeiro surto de Nipah aconteceu em 1999 numa fazenda de suínos na Malásia. À época, casos também foram registrados em Singapura. Para conter a crise antes que ela ganhasse proporções maiores, autoridades determinaram o sacrifício de animais em mais de 1 milhão de porcos que viviam na região afetada. Lembra a WOAH. A entidade destaca que o Nipah tem um efeito zoonótico devastador. 2 anos depois, em 2001, o Nipah foi detectado em Bangladesh. Desde então, o país tem surtos com o patógeno praticamente todos os anos. A Índia é outro local que sofre com casos esporádicos. Desde 2018, o estado de Kerala é acometido por episódios da doença. A OMS admite que outros países do Sudeste Asiático e daí da África apresentam riscos de infecção do Nipah, uma vez que o vírus foi observado em morcegos que habitam nesses locais. É o caso de Camboja, Gana, Indonésia, Madagascar, Filipinas e Tailândia. Entidades apontam que o pulo do Nipah de morcegos para outras espécies pode estar relacionado com a distribuição de recursos naturais pelo ser humano. Talvez como resultado do desmatamento, a criação de suínos na Malásia, onde o surto se originou inicialmente, possuía algumas árvores frutíferas que caíram os morcegos da floresta tropical, expondo assim os porcos domésticos à urina e às fezes contaminadas. Especula a WOAH. Um fenômeno parecido é observado agora na Índia, como destacou uma reportagem publicada pela agência Reuters. A gravidade da infecção e todo o contexto global atual fizeram com que a OMS
incluísse em 2018 o Unipa na lista de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento de novas formas de prevenção e tratamento. Ou seja, desde 2018 eles já têm essas informações. Nós estamos em 2023 com o surto ocorrendo novamente e nós não temos ainda os imunizantes. É ou não é uma irresponsabilidade da OMS? Claro que é. Uma nova pandemia. Por ora, o risco de Unipa se espalhar e se transformar em algo mais grave como uma epidemia ou uma pandemia é baixo, segundo especialistas. O Spilk destaca que a prevenção necessária para evitar esse cenário está em curso na Índia. Na Índia? A Índia não tem cenário nenhum para prevenção de nada, senhoras e senhores. As autoridades indianas estão fazendo aquilo que foi realizado para lidar com os surtos anteriores, monitorar os casos e rastrear os possíveis contatos, destaca o virologista. Para ter ideia, mesmo com 2 mortes confirmadas até o momento, eles já testaram mais de 700 pessoas que tiveram algum contato direto ou indireto com as vítimas. É justamente isso que precisa ser feito para encontrar pessoas infectadas para que elas sejam isoladas e devidamente atendidas. Isso evita a dispersão do vírus para outras regiões, conclui ele. Spilk ainda destaca que, além dessa ação local, é importante que as autoridades sanitárias dos governos de todo o mundo fiquem alerta, abre aspas, principalmente para monitorar indivíduos que apresentam sintomas sugestivos e que passaram pela região do surto, diz ele. O pesquisador aponta que o Brasil tem capacidade e estrutura para realizar essa contenção se necessário. Laje concorda com a necessidade de manter um estado de alerta por parte das autoridades, mas ressalta que o morcego que carrega esse vírus não está presente no nosso país. Além disso, o fato da transmissão de uma pessoa para outra não ser tão fácil assim representa um alívio, abre aspas, como um fator de prevenção. Aqueles que vão visitar áreas em que o surto está ocorrendo devem sempre evitar contato com infectados, diria ele. Lógico. Abre aspas. E finalmente, nesses locais também é importante não comer frutas cruas ou outros produtos que possam ter contato com a saliva e secreções dos morcegos, conclui a virologista. Traumático.